Uma família está implorando por justiça depois que o homem suspeito de matar uma jovem mãe supostamente fugiu com os filhos dela para outro país. Agora, o caso ultrapassou fronteiras. E quais medidas a polícia está tomando para garantir que o suposto assassino de Sheila Gutierrez não fuja? Vou falar com um policial da Califórnia que pode trazer uma visão única sobre o caso. A busca por uma mãe de 3 filhos desaparecida no sul da Califórnia terminou tragicamente. Sheila Gutierrez, mãe de 3 filhos de 33 anos, também conhecida como Sheila Cabrera, foi encontrada morta na Floresta Nacional de Ángeles dias depois que amigos relataram seu desaparecimento. Mas este é um caso que está longe de terminar. Por quê? As autoridades buscam o principal suspeito, o marido dela, Josimar Cabrera, de 36 anos. Sheila Cabrera e seus 3 filhos emigraram do Peru para os Estados Unidos em 2023. Segundo a família de Sheila, eles buscavam um novo começo e uma vida melhor que a do país de origem. Mas esse sonho, aparentemente, se transformou em um pesadelo, já que os entes queridos de Sheila alegam que a violência doméstica no relacionamento do casal continuou nos Estados Unidos. As autoridades acreditam que Sheila morreu em 10 de agosto, em um apartamento em Lancaster. Ela foi dada como desaparecida 2 dias depois, e a polícia imediatamente percebeu várias informações suspeitas e perturbadoras. Sobre o que estou falando? Em 13 de agosto, delegados do xerife de Los Angeles disseram ter encontrado imagens de uma câmera Ring que mostravam Cabrera arrastando algo pesado envolto em um grande pano para fora do complexo de apartamentos. Esse vídeo foi gravado em 10 de agosto, por volta das 4 da manhã, de acordo com a National Broadcasting Company de Los Angeles. Obviamente, isso levantou muitas suspeitas. Então, quando as autoridades descobriram que não só Cabrera não estava em lugar nenhum, mas que seus 3 filhos também estavam desaparecidos, o alarme soou. As crianças foram incluídas no sistema de desaparecidos, segundo o Los Angeles Times. No sábado, 16 de agosto, as equipes de busca encontraram o corpo de Sheila enrolado em material semelhante ao visto nas imagens da câmera, aparentemente jogado ao lado de um barranco. De acordo com reportagem do Los Angeles Times, o médico legista ainda não determinou a causa da morte, mas podemos ter uma ideia do que aconteceu com base na acusação apresentada contra Cabrera em um novo mandado de extradição, uma acusação de homicídio com alegações de que ele usou uma faca como arma letal. A família de Sheila revelou mais detalhes sobre o que ocorria nos bastidores e que pode ter motivado o suposto ataque, pois, segundo a mãe de Sheila, já havia relatos de violência doméstica na casa. Ela conversou com o portal Latina Notícias e disse: ela me contou que Josemar Cabrera Cornejo bateu nela, maltratou ela e até deu um tapa no meu neto mais novo, que tem 3 anos de idade. Liguei para minha filha, mas ela não atendeu. Josemar me disse no domingo que a imigração a levou. Exatamente. Cabrera teria contado a Helga que sua filha foi à consulta de imigração e acabou detida. Helga desconfiou, pois o escritório de imigração não abre aos domingos, e por uma conversa que teve com Sheila no dia anterior. Helga contou ao mesmo veículo. Ela disse que ele abusava e batia nelas. Descobri que ele já tinha dado um tapa no bebê quando era menor. Ela me disse: mãe, eu não aguento mais. Eu vou fazer uma denúncia hoje, sábado. Segundo Helga, Cabrera estava no quarto durante a conversa e ficou bravo. Aspas, ele não disse nada, mas olhou para ela com uma expressão feroz. Depois, eu ouvi ele dizer: não faça a denúncia. Você vai me machucar. Helga disse novamente a este veículo que falou com Sheila por videochamada, mas não a viu mais viva. Segundo a irmã de Sheila, a ABC7, Cabrera seguia mudando sua versão sobre o ocorrido com a esposa. Primeiro disse que a imigração a deteve, depois afirmou que ela foi em Seattle, embora com outro homem. Em outra versão, disse que ela sofreu um acidente. Cabrera teria fugido com as 3 crianças para o Peru. E um vídeo do aeroporto em Lima, no Peru, se espalhou como fogo nas redes sociais. Mostra alguém seguindo um homem, supostamente Cabrera, escoltado pela polícia de Lima. Segundo a Univision, Cabrera foi preso em 16 de agosto, dia em que o corpo de Sheila foi encontrado,
mas foi liberado porque ainda não havia mandado de extradição. Segundo o departamento do xerife de Los Angeles, as 3 crianças foram encontradas em segurança. Elas foram levadas sob custódia protetiva antes de serem entregues à família de Sheila, no Peru. Então, chegamos à sexta-feira, 22 de agosto. O escritório do promotor do condado de Los Angeles anunciou que havia emitido um mandado de prisão para a extradição de Cabrera por assassinato. O promotor Nathan J. Hockman afirmou: "As acusações contra esse homem são graves e faremos o possível para trazê-lo à nossa jurisdição e responsabilizá-lo. A violência doméstica cria caos em nossas comunidades e destrói famílias. Meu escritório busca restaurar a estabilidade à vida das vítimas." De acordo com o promotor, Cabrera pode pegar de 26 anos à prisão perpétua se for condenado. Quero falar mais sobre isso e trazer de volta ao programa alguém que é uma excelente voz nesse tipo de investigação. Estamos com Kyle Schoberg, sargento da Polícia da Califórnia, co-instrutor do Seminário de Táticas de Sobrevivência em Patrulha e apresentador do podcast Shots Fired Show. Kyle, muito obrigado por participar. Agradeço muito por você ter tirado um tempo para estar aqui. Uma das questões que sempre abordamos aqui é o que ocorre em situações de violência em relacionamentos domésticos. Quando alguém decide deixar o parceiro, pode ser um momento de maior risco de violência, tornando-se alvo de agressão. Quero dizer, na sua experiência, quão comum é ver uma situação de violência doméstica ou uma situação doméstica se tornar fatal? Sim, primeiro, obrigado por me receber, Jesse. Infelizmente, isso é muito comum e é por isso que existem tantos programas e iniciativas de apoio para ajudar as vítimas a saírem de situações de violência doméstica. Esses são alguns dos chamados e situações mais voláteis com os quais lidamos na aplicação da lei. Você está dizendo que as emoções das pessoas estão envolvidas. Por isso, infelizmente, esses casos acontecem com frequência. O que você diria a quem tenta sair dessa situação? Qual o papel da polícia e o que realmente podem fazer? Bem, primeiro, eu diria que se você é vítima de violência doméstica, procure conversar com alguém em quem você confie. E se chegar ao ponto de alguém colocar as mãos em você, você precisa entrar em contato com a polícia e dar início ao processo. Quero dizer, as leis sobre violência doméstica são muito rigorosas. Na maioria das vezes, na maioria dos estados, sempre haverá uma prisão obrigatória. Agora, se você seguir esse caminho, obviamente nós incentivamos, nós como agentes da lei, incentivamos as vítimas a buscarem ordens de restrição e fazemos tudo o que pudermos para ajudá-las a se afastarem do agressor. Agora, quando falamos sobre violência doméstica, e nem sempre é física, muitas vezes você está lidando com violência doméstica emocional, e isso também pode ser muito traumatizante para as vítimas. E na maioria das vezes, na minha carreira, 19 anos na aplicação da lei, quando você conversa com vítimas de violência doméstica, muitas vezes isso já acontece há muito tempo e elas têm muito medo de falar ou contar para alguém. É muito verdade. Infelizmente, isso é muito verdade. Quero falar um pouco mais sobre essa investigação em si. Começou como um boletim de ocorrência de desaparecimento. Depois, a equipe de homicídios foi chamada quando se suspeitou de crime. Vamos parar por aqui. O que os investigadores analisam ao definir a direção de um caso e seu andamento, pois, novamente, não considero isso surpreendente. Às vezes, quando você tem um caso de pessoa desaparecida, ele pode se transformar em uma investigação de homicídio. Fale comigo sobre isso. Acho que depende do caso da pessoa desaparecida. Aqui, uma mãe de 3 filhos casada desaparece de repente, o que claramente não é normal. Acho que, ao receber um relatório desses, os investigadores vão se aprofundar para descobrir o que aconteceu com ela. Ela já desapareceu antes? Isso é algo típico? Se a resposta for não, é sinal de que algo ruim pode ter acontecido com ela. Acho que, nesse caso, os investigadores analisaram e revisaram as gravações das câmeras de segurança. E, infelizmente, vê-se no vídeo o marido arrastando o lençol, claramente com algo grande dentro, pelo condomínio. E no mundo da aplicação da lei, é isso que chamamos de pista. E quando você vê isso, nada de bom vai sair dali. Então, acho que quando eles viram aquilo, ficou claro. Agora eles precisam descobrir onde ela e o marido estão. Um dos complicadores disso é a enorme Floresta Nacional de Angeles, certo? São mais de 700 mil acres. Existem vários pontos designados como áreas selvagens. Aliás, como você sabe por onde começar uma busca em uma área dessas?
Eu imaginei que você fosse me perguntar isso, e acho que o que realmente importa e que a maioria das pessoas não entende é o quanto a tecnologia evoluiu na aplicação da lei. É fácil descobrir, certo? Agora temos o horário em que ele arrastou o corpo dela até o veículo e conectamos esse veículo aos leitores de placas. Atualmente, há câmeras em todos os lugares das cidades, incluindo parques e locais públicos. E não é difícil rastrear os movimentos de alguém usando tecnologia. Se eu tivesse que adivinhar, né, diria que eles fizeram isso. Eles o rastrearam até esse parque nacional, onde quer que ele tenha entrado nesse parque, e começaram a busca a partir dali, provavelmente usando cães treinados para farejar cadáveres, até mesmo humanos que ainda estão vivos, equipes de busca massivas organizadas estrategicamente. Se eu tivesse que apostar, diria que foi assim que eles os levaram até lá. Isso põe em risco os policiais que buscam em certas áreas. Sempre me pergunto se assassinos ou suspeitos pensam nisso ao colocar um corpo em um local difícil para a polícia buscar. Sim, quero dizer, essas são sempre, sabe, coisas que podem acontecer, eu acho, situações perigosas, mas nós temos tantas ferramentas e recursos que podemos usar como policiais para rastrear alguém ou recuperar um corpo que estava em uma área perigosa. Há outro problema: um suspeito fugindo para outro país. O que fazer nessa situação? Isso atrapalha muito uma investigação. É um obstáculo? Quão difícil é isso? Rastrear alguém nos Estados Unidos da América em um estado é diferente de ver se a pessoa cruzou fronteiras estaduais. Fico pensando como é complicado ir para outro país. Pode ser complicado dependendo do país. Aqui você fugiu para o Peru, América do Sul. Então, eu não sei se isso seria necessariamente um obstáculo. É muito trabalho extra, sim, é. É necessário obter mandados para enviar agentes federais ao Peru, deter o indivíduo e extraditá-lo aos Estados Unidos da América. Então, parece que esse processo já foi trabalhado ou resolvido nesse caso específico. Ao ler o artigo, diz que pediram à polícia do Peru para detê-lo, mas não fizeram por falta de mandado. Isso só vai exigir muitos passos extras. Para esclarecer, olhando a linha do tempo, acredita-se o que Sheila morreu em 10 de agosto. Os amigos relataram seu desaparecimento em 12 de agosto. Em 13 de agosto, policiais analisaram o assustador vídeo de vigilância. Eles encontraram o corpo de Sheila em 16 de agosto e, nesse momento, Cabrera estaria chegando ao Peru com seus filhos. O que as autoridades precisam? Quais provas são necessárias para emitir um mandado de prisão ou extradição? Eles sempre precisam de um corpo? Você sabe quais fatores podem dificultar trazer alguém de volta? Sim. Então, muitas vezes, durante uma investigação de homicídio, os investigadores acabam chegando ao ponto em que o escritório do promotor gostaria de ter o corpo para poder provar ao júri, além de qualquer dúvida razoável, que aquela pessoa não está mais viva, certo? Então, já houve casos em que as pessoas realmente querem desaparecer por conta própria e não serem encontradas. Por isso, eles precisam provar que não foi isso que aconteceu aqui. Sobre isso, seria um caso circunstancial, certo? É necessário apresentar provas de que acredita que a pessoa morreu. Neste caso, há um corpo. Então, tudo o que eles precisam provar é que ele está ligado a esse homicídio. Esse vídeo é muito prejudicial para ele. Se dias após a morte dela, ele foge para o Peru com os filhos, isso já basta para provar. Tenho certeza de que encontraram várias provas na casa e ao falar com os familiares. Quero dizer, é uma lista grande de coisas que eles precisariam. Podemos falar sobre isso por um segundo? Então, obviamente, do ponto de vista legal, sabe, eu sendo o advogado, estou olhando para isso e dizendo que eles têm mais do que o suficiente para seguir em frente com, sabe, acusações e um julgamento. Olha, mesmo que a pessoa seja inocente, até que se prove o contrário, eu tenho que te dizer. Quantas vezes já conversamos sobre casos ou vimos casos em que parece que não há reconhecimento de que, seja pesquisando algo no Google ou sendo pego por uma câmera de vigilância. A ideia é, você não pensa nisso? Quero dizer, será que é uma situação de pânico e a pessoa não está pensando direito? Mas a quantidade de evidências que podem ser deixadas para os promotores usarem contra um suspeito aqui, qual poderia ser uma explicação inocente para esse vídeo? Estou tendo dificuldade para pensar em uma. Sabe, vou te dizer. Já vi casos antes em que alguém diz, eu não matei essa pessoa. Ou eu os encontrei mortos. Eles tiveram uma overdose, houve uma briga, foi legítima defesa.
Limpei o corpo e tentei eliminar as evidências. Pode me julgar, mas não matei essa pessoa. Sabe, fora isso, do ponto de vista investigativo, já te surpreendeu quantas evidências digitais restam após um crime? Ah, o tempo todo. Na maioria dos crimes que investigamos, você olha para trás e pensa, sério, hoje em dia, só com o celular, já há muita evidência digital nele. Agora você fala sobre imagens de segurança, câmeras e a tecnologia disponível. Você não consegue explicar isso, né? E eu acho que em um caso como esse, eu arriscaria dizer que foi uma situação de pânico para ele, talvez algo feito no calor do momento, né? Um crime, e ele precisava se livrar desse corpo. Não acho que ele esteja preocupado com rastro digital, pois aparece claramente nas câmeras arrastando o corpo dela. Tenho certeza de que ele sabe que aquelas câmeras estão lá. Então, tenho certeza de que foi por isso que ele fez aquela viagem rápida para o Peru. O que você acha das supostas várias versões de Cabreira sobre o que aconteceu com Shayla? Como investigadores identificam quando um suspeito, que já mentiu várias vezes, está dizendo a verdade? Sim, esse é um ótimo ponto. Hoje em dia, ao investigar um homicídio, por exemplo, necessariamente nós nem queremos que o autor ou o suspeito nos diga a verdade, certo? Queremos saber se são sinceros ou mentirosos. Então, quando você senta alguém para entrevistar, você quer que essa pessoa apenas conte a sua história. Agora, com base nas evidências que você já coletou, você já sabe qual é a história mais provável. Então, quando você senta alguém, você pergunta o que aconteceu, eles vão contar tudo se decidirem falar. E com base no que eles dizem, você pode voltar e perguntar, ok, e quanto a isso, com base nesse vídeo que temos de você, agora, essa pessoa vai mentir de novo, ou dizer a verdade. Então, quando você vai ao tribunal, é fácil provar que, olha, essa pessoa está mentindo. Por que ela está mentindo? Estas são as provas de que isso não aconteceu. Então, não necessariamente precisamos que alguém confesse um crime como esse, só precisamos ser capazes de mostrar. Você está dizendo a verdade ou está mentindo? Aliás, Caio, antes de começarmos, você mencionou algo para mim sobre haver algo para as pessoas, além de quão horrível é esse caso, algo importante para as pessoas lembrarem sobre isso, algo para levar disso. O que é? O que mais me chama a atenção nesse caso é que, se um familiar ou amigo está sem contato há um tempo em comum, é preciso reportá-lo como desaparecido imediatamente. Não espere 24, 48 horas ou o que quer que você veja nos filmes, dizendo que esse é o tempo que você tem que esperar. Você pode reportar alguém como desaparecido imediatamente e as autoridades são obrigadas a aceitar esse relatório e a começar a investigar em todo caso de pessoa desaparecida. Então, meu melhor conselho é esse: que se algo não estiver certo, comunique imediatamente à polícia